Olá, bom dia, amigos e irmãos na fé, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a nosso Deus pela sua bondade. Hoje estamos 31 de agosto, terminamos este mês. Resta-nos rever a nossa vida e fazer o exame do que foi este mês para a nossa vida espiritual, social, física e tudo mais, emocional. Façamos uma retrospectiva, um exame da nossa vida, que é muito importante. Amigos, ao longo desses dias temos estudado sobre questões doutrinárias e teológicas no período entre 1884 e 1886. E estamos debatendo sobre a questão que estava em jogo, que é a nossa salvação, pela obediência ou pela justificação pela fé. Quero convidar-vos a orarmos para aqui estudarmos mais uma lição concernente a este assunto. Deus amado, nosso Pai Celeste, louvamos e agradecemos o Senhor pela tua misericórdia e tua bondade. Guardaste-nos durante 31 dias deste mês, e que estamos mais um dia. Este último dia queremos aqui meditar na tua palavra para fortalecer a nossa fé e confiança no Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo e mediante a fé nos seus méritos podemos alcançar a justiça, a santificação e brevemente a glória do Pai. Fique conosco e cerca-nos com os teus anjos e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Antes de Minneapolis, o que estava decorrendo antes dessa reunião que dividiu a história da Igreja Adventista? Vejamos, entre 1884 e 1886, Ellen White tentou desempenhar a função de mediador neutro. A partir de 1887, ela começou a insistir que Alonzo Jones e Hillel Wagner, como pastores responsáveis, tinham algo a dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisava urgentemente de ouvir. Ela começou a alertar: esses dois pastores têm algo importante para que a Igreja possa ouvir. Um dos principais argumentos dos Adventistas do Sétimo Dia em apoio aos 10 Mandamentos era a sua posição acerca das duas leis, a cerimonial, anulada na cruz, e a moral, que é eterna. Como nós sabemos, o povo israelita foram-lhes dadas duas leis. Uma cerimonial, das cerimônias que tinham a ver com o santuário, que apontavam para Cristo, o seu sacrifício, a sua vida e o seu sacrifício, e uma lei que é moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que foi dada e escrita pelo dedo de Deus no Monte Sinai. E a igreja tinha duas posições quanto a esse assunto. Durante os últimos 30 anos, naquelas épocas, a igreja tinha ensinado que a lei apresentada em livro de Gálatas dizia respeito a regras cerimoniais. Mas entre 1884 e 1886, a lei em Gálatas tornou-se numa questão controversa quando os pastores Jones e Wagner começaram a ensinar que Gálatas focava os 10 mandamentos e não as leis cerimoniais. Por isso, o presidente da Conferência Geral, George Butler, e o editor da Review, Uriah Smith, tentaram ou temeram que Wagner e Jones estivessem a colocar em risco uma das colunas centrais do Adventismo, que é a questão da lei, da obediência, da observância da lei. Através de cartas, Ellen White tentou aconselhar e demonstrar os dois lados contendores. Dirigindo-se a Butler e Smith, 5 de abril de 1887, escreveu: devemos trabalhar como cristãos. Se tivermos algum ponto não plenamente ou claramente definido e que não possa suportar a prova da crítica, não devemos ter medo ou orgulho demais para renunciá-lo. Isto é algo que até o dia de hoje faz sentido para nós. Quando nós temos um assunto que não está bem definido, não está claramente, não há provas ou não pode suportar a prova da crítica, não tenhamos medo de renunciar a esse ponto de vista e ficar firme apenas no que é a verdade. Queremos a verdade, diz ela, como ela é em Jesus. A verdade tem que ser como é em Jesus.
Queremos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus e ter a mansidão e humildade de Cristo. Isto que é importante para a nossa vida espiritual. Depois, respondendo aos respectivos pedidos de Butler para que resolvesse a questão de Gálatas, fazendo uma declaração autorizada, Ellen White escreveu: desejamos evidência para cada ponto em que avançamos. Né? Cada ponto em que avançamos, devemos ter evidências concretas. Numa carta dirigida aos delegados em 5 de agosto de 1188, Ellen White fez um comovente apelo ao exame das Escrituras, visto que a verdade não perde nada na investigação meticulosa. A verdade não perde nada. Precisamos fazer o exame da Escritura. O povo adventista seria convocado perante concílios e seria criticado por mentes argutas e críticas. Muitos, inclusive obreiros, careciam de conhecimento bíblico. Confiavam demais na autoridade da liderança e na tradição adventista. Bem, não devemos ficar às nossas estacas e depois interpretar tudo a partir dessa perspectiva, disse ela numa repreensão à mentalidade de Battle e de Smith. Foi por esse atalho que os reformadores se afastaram do caminho da fé bíblica, porque depois de descobrirem certa verdade, mantinham nela e não avançavam. E a palavra do Senhor nos revela que ela é progressiva. Nós precisamos sempre buscar conhecer, buscar crescer, buscar estar mais perto da verdade cada vez mais. A Sra. White continuou exortando, dizendo que a Bíblia deve ser o nosso padrão para toda doutrina e prática. Não devemos aceitar a opinião de ninguém, nem de mim, nem eu de ninguém, e compará-la com as Escrituras. Não devemos fazer isso. As opiniões devem sempre ser examinadas. Devemos sempre analisá-las. Muitas vezes, as pessoas pegam a opinião de um pastor, de um teólogo, e faz dela doutrina. E hoje vivemos nesse perigo também. Não, o pastor tal disse isto. Já examinaste à luz da Bíblia, à luz do Espírito de Profecia, se isto é correto? Se isto faz sentido? Não, o tal irmão disse isto. Não, aquele pastor, ele é um catedrático na história ou na arqueologia, isto e aquilo. Tenhamos cuidado. A Bíblia, e só a Bíblia é a nossa regra da fé. Não há pastor catedrático, não há pastor PhD, não há estudioso isto e aquilo. Todos os argumentos devem ser comparados com a Escritura para ver se ela está em harmonia com a palavra do Senhor. É na Sagrada Escritura que se encontra a autoridade divina, autoridade que é suprema em questão de fé. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Portanto, meu amigo, minha querida amiga, provavelmente, talvez, pode ser que na sua vida já teve algumas controvérsias doutrinárias ou algum ponto de vista de alguém que não ficou bem claro e que talvez deixou alguma pulga nas orelhas, como diz o ditado. O conselho da palavra do Senhor e da serva de Deus: pega na Escritura, examina e faz comparação para ver se aquilo que foi dito faz sentido e se é verdade. Deveríamos ter o exemplo dos bereanos como um método para fazer exame de toda a palavra dita da boca dos homens. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Quero convidar-te a orarmos, a rogar a Deus que nos ajude a ter sabedoria e a buscar a verdade tal como ela é em Jesus. Pai amado, obrigado porque no meio deste conflito o Senhor deu experiência à sua serva e nos encorajou e nos encoraja até hoje a buscar a Bíblia como centro da nossa vida. Nós temos negligenciado o estudo da Bíblia, temos negligenciado passar tempo com a Tua Palavra. Hoje em dia existem crentes que estão se apegados aos pastores, aos líderes carismáticos, aos doutores, aos especialistas, mas não busca a Bíblia. Perdoa-nos e ajuda-nos a voltar para a Tua Sagrada Escritura e com humildade e coração cheio de reverência,
e fé, confiança no Espírito Santo e em Jesus, buscarmos estar cheio de toda a verdade plena em Cristo. Fique conosco o dia de hoje, dirija os nossos passos e guarda-nos da tentação e do mal. Alicerça a nossa fé em Cristo. É tudo que suplico e agradeço esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um bom dia. Acordar com olho de sono até às vezes faz-nos pensar que ainda é noite. Um bom dia para si, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço à sua família. Amanhã estaremos aqui de volta e até lá. Que Deus te guarde. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.